Então, fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Adilson Júnior e essa é a segunda parte de uma série de 4 aulas que explica a equação do segundo grau, desde o momento em que você reconhece uma equação do segundo grau até o momento que você resolve os principais problemas de equação do segundo grau, tá certo? Então fica ligado para não perder os 4 vídeos, assiste na ordem, tá certo? Porque senão você pode se enrolar. E equação de segundo grau é um tema extremamente importante. Você leva para o seu ensino fundamental, você leva para o seu ensino médio, você leva ele para o resto da vida, tá bom? Então, acompanhem aí o vídeo, espero que vocês gostem e um grande abraço, até já já. Então, fala galera, como eu disse para vocês no início do vídeo, tá certo? O principal objetivo desta aula aqui é a gente conseguir resolver as equações incompletas. Então, se você não assistiu a primeira parte do vídeo sobre a equação de segundo grau, volta lá, assiste, que ele é extremamente importante para você conseguir entender essa dinâmica da equação de segundo grau, tá certo? Lembrando que a equação de segundo grau ela tem dois tipos, tá? Que é a completa e a incompleta. E a incompleta ainda se subdivide em outros dois tipos, que é quando o b é igual a zero e c é igual a zero. Só vai entender esse vídeo quem assistiu o primeiro vídeo, tá bom? Então bora lá, né? Deixar de conversinha e bora lá. É o seguinte, na aula de hoje, como eu disse para vocês, a gente vai estar resolvendo o caso da incompleta, ou seja, quando b é igual a zero, tá bom? Aqui tem um exemplo, né? A gente percebe aí que o a vale 7, porque o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Não tem o b, porque o b é o coeficiente que acompanha o x. E o c é igual a menos 14. Lembrando que para você resolver uma equação de segundo grau, né, para você reconhecer quem é o a, quem é o b e quem é o c, você tem que passar tudo para um lado só, organizar a equação e aí sim você vai ter os coeficientes, tá bom? Bem, então, para você começar a resolver a equação do segundo grau, onde b é igual a zero, eu comecei pelo caso mais fácil, tá? Quando b é igual a zero, é só você passar o c para o outro lado, tudo bem? Passando o c para o outro lado, você vai ter aqui menos 14, vai passar para o outro lado, vai ficar o quê? 14, tá? Esse 7 que ele está multiplicando x ao quadrado, ele vai passar para o outro lado dividindo. Atenção, você não vai passar primeiro a raiz, tá certo? Então, aqui a gente vai passar para o outro lado dividindo. E por que não passar primeiro a raiz? Porque assim, o professor ensina a gente, desde cedo, a gente fazer na ordem, né? Potência e raiz, multiplicação e divisão, soma e subtração. E atenção, se você tem duas operações de mesma importância, como por exemplo a multiplicação e a divisão, você vai resolver da esquerda para a direita, tá bom? Não esquece esse detalhe. Acontece que quando a gente resolve passando para o outro lado, a gente está fazendo as operações inversas. Então, a gente vai resolver do modo inverso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar para o outro lado subtraindo ou somando, que seria a última coisa a se fazer, se a gente fosse fazer na ordem normal. Ou aí depois a gente passa somando, subtraindo, né? A gente vai passar as multiplicações e as divisões e por último a gente faz as raízes e as potências, tá certo? Quando se está resolvendo uma equação. Então tá aqui x ao quadrado igual a 14 sobre 7, não é? Ou seja, você passou esse 7 que está desse lado para o outro lado dividindo, tá? 14 sobre 7 vai ser igual a 2, tá bom? E esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Agora você tem que tomar muito, mas muito cuidado. Por quê? Vamos supor que aqui não é um 2, mas é um 4, tá certo? Esse daí não é um 2, mas é um 4. O que é que acontece? Você tem que procurar um número que elevado ao quadrado dê 4. Acontece que 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4. Ou seja, tanto mais 2 quanto menos 2 satisfaz essa equação. Então, você não pode esquecer que quando você está tirando a raiz em uma equação, detalhe, tirando a raiz em uma equação, o que vai lhe acontecer é que esse quadrado passa para o outro lado de forma de raiz, mas os resultados eles vão ser positivo e negativo, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó, é que vai ficar mais ou menos a raiz de 2. Você não pode esquecer desse mais ou menos, tá? Porque numa equação de segundo grau,
já adiantando um pouquinho para vocês aí, você vai ter até duas soluções. Então essas duas soluções aí, elas são válidas, tanto o raiz de 2 positivo quanto o raiz de 2 negativo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, a solução, a gente escreve desse jeito, né, mais ou menos 2. Se não tiver juntinho desse jeito, o interessante é que você escreva na ordem crescente, tá bom? Dos valores que você encontrou. Então tá aqui, 2x ao quadrado igual a 18. Se você prestou atenção no exemplo anterior, né, no exemplo que foi dado aqui do lado, você vai perceber que aqui já está quase pronto, a gente já pulou um passo, né? Então, aqui basta você passar o 2 para o outro lado dividindo, tá certo? Então, x ao quadrado igual a 18 dividido por 2. Portanto, x ao quadrado igual a 9. E aí tu vai passar para o outro lado em forma de raiz. E fica a pergunta, né? Qual o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 9? E a resposta é o 3 ou o menos 3. Por quê? Porque o menos 3, quando ele está elevado ao quadrado, ele fica igual a 9 positivo, porque o expoente é par. E se o expoente é par, o resultado ele é positivo, tá bom? Então, quando você for para o outro lado em forma de raiz, você não pode esquecer desse mais ou menos. Detalhe, esse mais ou menos ele tem que estar fora da raiz, tá? Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 9, que é igual a mais ou menos 3, e a gente escreve a solução como mais ou menos 3, tá bom? Facinho, né? Como eu disse para vocês, esse é o primeiro caso, esse é o caso mais simples. Agora eu quero ver vocês resolverem. Eu deixei aqui para vocês um grande desafio aí, tá certo? Quem resolver, reza a lenda que já está aprovado em todos os vestibulares do Brasil, tá bom? É o seguinte, o desafio é esse, e a gente volta já. Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem. Voltando, pessoal, é o seguinte, né? Depois eu vou trazer a solução disso daí, tá certo? Na lista de exercícios que vocês têm aí, vai ter também vários exercícios como esse, tá? Então toma cuidado e não esquece de racionalizar. Racionalizar vai ser um ato extremamente importante nessas equações, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. E claro, vamos pegar o C igual a zero. Agora a gente está em outro nível, já dizia os flamenguistas, né? Em outro patamar. Esse outro patamar consiste em você ter o C igual a zero. Aqui a gente percebe nessa equação que a gente tem o A, que é o elemento que acompanha o x ao quadrado. A gente tem o B, que é o elemento que acompanha o x. E o C a gente não tem, por isso C igual a zero, tá bom? Lembrando que o primeiro vídeo é extremamente importante para você entender quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, por favor, não deixe de assistir o vídeo parte 1, tá? Então, aqui, o que a gente fez para começar a resolver? A gente utilizou uma obra-prima da matemática que pouca gente entende, mas e muita gente, claro, tendo em vista isso, tem dificuldade, que é a fatoração. Para que serve a fatoração? A fatoração ela serve para diversas coisas, né? Eu até deixei anotado aqui para vocês, ó. Nesse momento foi utilizado o fator comum. O fator comum é um dos métodos de fatoração. Eu estou lendo aqui esse primeiro pontinho, tá bom? O fator comum é um dos primeiros métodos de fatoração que a gente aprende. No que consiste o fator comum? Ele é o processo inverso da propriedade distributiva, né? Ou, como normalmente os alunos chamam, o chuveirinho, né? O chuveirinho, normalmente, a gente faz nesse sentido aqui, tá? Desculpa. Nesse sentido aqui, né? Ou seja, a gente faz x vezes 2x, 2x ao quadrado, e x vezes 5, 5x. O fator comum é o processo inverso e consiste em quê? A gente percebeu o que é que eles têm em comum, no caso, o que eles têm em comum aqui é o x, tá? Então, como eles têm em comum aqui o x, então a gente coloca ele em evidência. Isso que eu acabei de fazer foi colocar ele em evidência, tá certo? Então, o que eu fiz foi perceber o que há em comum entre os dois, ou mais elementos, pode ter vários aí, tá? E colocá-lo em evidência, tá certo? O que há em comum aqui é o x, tá? O fator comum, ou seja, os processos de fatoração, ele serve para você conseguir simplificar e até mesmo, diante dessa simplificação, você conseguir resolver diversas equações por aí, tá? Inclusive a que a gente está vendo aí, que é a equação de segundo grau, tá bom? Então, depois de colocar o x em evidência, preste atenção exatamente no que foi feito aqui, tá? O que ficou entre parênteses. A gente vai fazer o quê? A gente vai perceber que aqui são dois números diferentes, né? O x é um número e o 2x mais 5 é outro número. Então, eu vou chamar o x de número 1
e o 2x mais 5 de número 2. E o que é que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem um produto do número 1 pelo número 2 igual a zero. Ou seja, o produto entre dois números é zero. Pergunto para vocês, o produto entre dois números é zero quando? Perfeito. Quando um deles é zero. A multiplicação entre dois números só vai ser zero quando um deles for zero. Então, o que é que vai acontecer aqui, né? Ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. Mas quem é o primeiro número? O primeiro número é o x. Então, a primeira solução que a gente encontra para uma equação de segundo grau é que o x ele pode ser zero. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, tá? Então, no caso, o número 2, que seria o 2x mais 5, né? Ele seria o segundo número, ele também pode ser igual a zero. E aí, 2x mais 5 igual a zero, aqui já é uma equação do primeiro. A gente saiu de uma equação do segundo para transformar numa equação do primeiro grau. E aí, a gente vai ter 2x igual a menos 5, x igual a menos 5 sobre 2. Ou seja, a solução é menos 5 sobre 2 e zero. Essa parte ela é bem complexa, né? Então, o que é que eu aconselho a você? Volta o vídeo lá no início, rever, por mais que você tenha entendido, reveja, tá? Porque esse processo de fatoração aqui ele é determinante para você conseguir resolver as questões de equação de segundo grau, tá bom? Então, a gente vai para uma letra B aqui, tá? A letra B coloca x ao quadrado mais raiz de 2x igual a zero. Certo, perfeito. Então, colocando x em evidência, a gente vai ter x vezes x mais raiz de 2, que seria o que sobra aqui, né? Igual a zero, tá? Então, o x é o número 1, o x mais raiz de 2 é o número 2. A gente vai ter, então, que o número 1 vezes o número 2 é igual a zero. Quando é que o produto entre dois números é zero? Quando pelo menos um deles é zero. Então, ou o x é zero, tá certo? Que seria o primeiro número, ou x mais raiz de 2 vai ser igual a zero, tá? Então, portanto, o x é igual a menos raiz de 2. Observação primordial, tá bom? Aqui eu falei para vários alunos em sala, olha, gente, o resultado de uma raiz ele não pode ser negativo quando o índice é par. Espera aí, agora você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o que eu falei em sala, ele dá a entender uma coisa, mas preste atenção, ó. O resultado de uma raiz, quando o índice é par, o radicando, ele não pode ser negativo e, portanto, o resultado dessa expressão, dessa raiz, né, ela é positiva, tá? Agora, isso não impede que fora da raiz você tenha outros sinais. No caso, o outro sinal que a gente pode ter aí é o da subtração, tá certo? Então, no caso aí, o que eu fiz foi passar o raiz de 2 para o outro lado, então, portanto, ele fica menos a raiz de 2, tá certo? E a solução é essa, ou é 0 ou é menos raiz de 2. E aí a gente escreve aqui, ó, ou é menos raiz de 2 ou é 0. No caso, como eu falei para vocês, é importante que você escreva na ordem crescente dos valores, tá bom? Então, toma cuidado nessa observação aí, tá? A gente já aprendeu dois jeitos de resolver a equação incompleta, tá? No caso, é quando b igual a 0, que é o mais fácil, agora quando c igual a 0. E deixa aí para vocês esse super desafio, né? Agora aqui, ó, no slidezinho, eu acabei esquecendo de colocar o x. Então você faz o seguinte, ó, vem aqui, olha, e coloca um x, ó, 6x, tá bom? E quando você colocar isso, eu desafio você a responder, tá certo? Já já a gente volta. Até já já. 1.000.000.000 de anos depois. Voltando mais uma vez, como eu disse para vocês, não é fácil de resolver, né? Agora não esqueça de racionalizar, tá, gente? Esse é um passo extremamente importante para que você se acostume também com o processo de racionalização, tá? O processo de racionalização, ele é também um processo de simplificação, tá certo? Então, a aula de agora é essa, tá? Resolva os exercícios que vão para vocês, não esqueçam de resolver esses exercícios e na próxima aula a gente aprende a resolver o primeiro passo, na verdade, né? Para resolver uma equação do segundo grau, que ela é completa, tá bom? A famosa fórmula de Bhaskara. E no quarto vídeo, a gente vai aprender a resolver os problemas e diversos outros métodos de resolução da equação do segundo grau, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.